Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? E você, André? Tudo bem. Você é terapeuta, é isso? Terapia do Sou, feminino. é, E você atua com a EFT ou atua com outras ferramentas? atuo com a EFT desde 2015 e agora eu estou inserindo uma outra ferramenta chamada placa radiônica frequencial, mas ainda estou na fase de adaptação. Tem um ano que eu fiz o curso, mas eu ainda não consegui que ela tenha tanta importância e tantos resultados maravilhosos quais eu tenho com a EFT. Eu uso outras técnicas também agregadas à EFT, mas basicamente sou terapeuta de EFT. Ok. E me fala qual foi a situação que você lembrou assim para a gente trabalhar aqui? Qual foi o evento, a cena? Então, na hora que você estava falando, caiu a minha internet. Enfim, me veio uma situação na cabeça, mas não sei exatamente se vai ser a que você comentou lá. Peguei meio o bonde andando. Se eu tiver errado, você me fala, tá? Me Tá. desculpa por isso. Eu tenho uma situação nos trabalhos que eu acho bastante conflituosa, principalmente agora que eu estou focado nos anúncios, em anúncio pago. Então, chega bastante pessoas, assim, para mim, que não tem condição financeira, e não é porque eu acho que não tem, não, né? Aquela crença de que a pessoa não vai pagar, é porque não tem mesmo, e, né? Eu pensei. Só que eu fico com tanta dor das pessoas, tanta dor, e eu não tô sabendo, por exemplo, peneirar isso, sabe? Fica uma angústia tão grande dentro de mim, que eu acho, não sei de onde que vem. Então, só para você ter ideia, hoje eu tenho uma sessão de diagnóstico antes, né, para as pessoas, para entender o processo das pessoas. Mas hoje eu atendi 4 pessoas, ou seja, foram 4 horas do meu dia praticamente jogado fora, porque as pessoas tá trabalhando, aí pega o celular, sai correndo, tropeça, não dá, a internet tá ruim, cai, não sei o que, eu fico ali insistindo e tal. E assim, me dá vontade de dar a sessão para todo mundo e atender todo mundo, sabe? Mas como é que faz, né? O leite das crianças precisa ser pago. Então, eu tô atraindo muito esse tipo de gente, e estou perdendo muito tempo, mas ao mesmo tempo eu fico sofrendo com isso. Então, não sei se era exatamente isso que você estava falando lá, mas que é uma É, na, coisa que está me na, angustiando. na verdade, a proposta é você buscar uma memória que incomoda para a gente trabalhar, que pode ser uma memória que tem a ver com essa angústia, né? Mas só uma pergunta, você faz um atendimento que é um diagnóstico gratuito para vender depois o atendimento, é isso? Eu faço. E aí, quando vem as Ainda. pessoas, são pessoas que não têm poder aquisitivo nenhum. Não tem mesmo, sabe? Não tem, são pessoas que nem, que eu sei que não estão ligadas a uma crença de que não tem o dinheiro. É pessoas que não têm mesmo, Pessoa de né? baixa renda, assim, pessoa de uma renda mais, né? Exatamente, baixa renda, isso, assalariados, né, de salário mínimo e tal. E aí eu fico nessa angústia. E assim, o que me vem na minha cabeça, sei lá, assim, hoje eu tava até parei para pensar isso no final do dia, assim. Gente, mas eu já me vi tantas vezes não tendo a oportunidade de trabalhar as minhas questões emocionais há muito tempo atrás, né? Que eu não tinha. E eu precisava de alguém que me ajudasse e tal, assim. E porque eu não tinha dinheiro na época, né? Então, ficava. Então parece que eu associo isso, sabe? E eu fico carregando meio que uma culpa de eu não estar sendo a salvadora dessas pessoas. Não que eu fosse, nem de quem pagasse, né? Que eu não sou salvadora de ninguém. Mas isso está me gerando uma angústia e tá vindo muita gente, assim, relacionar com esse perfil para mim. Eu não estou sabendo. Porque E eu fico com como, medo e, de ofender a pessoa, eu fico com medo de falar, olha, querida.
não é bem por aqui e tal, não sei o quê. Então tá meio conflituoso isso dentro de mim. E na época que você não tinha como pagar, como é que você sobreviveu se você está aqui hoje? Nossa, work hard, né? Eu fui trabalhando, né? Bastante, fui aprimorando e, enfim. E aí você acha que Mas aí você conseguiu, mas você acha que as pessoas não conseguem? Elas eu são coitadas. acho, não, eu não acho que elas são coitadas. Por si só não são coitadas, mas a gente vive num sistema que às vezes a informação não chega, né? Eu sou uma pessoa que mesmo com as dificuldades que eu passei, tanto na infância ou depois que me tornei adulta, existiam algumas dificuldades que eu passei, financeira, emocional, enfim, de várias formas, mas, de certa forma, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque eu tenho acesso a conhecimento, a minha família me dava um embasamento Olha, se você me dentro do dissesse limite isso, deles. se você me dissesse isso há 20 anos Hum. atrás, que a pessoa não tem acesso a conhecimento, eu até poderia dizer que fazia sentido, mas hoje o conhecimento está aí. Tudo bem, eu concordo com você em relação a isso, porque a internet está aí, todo mundo tem acesso a tudo. Mas como que você vai, igual uma mulher que eu estava trabalhando, atendi hoje, que ela, né, sessão de diagnóstico, 20 minutos, ela falou assim, vai demorar? Eu falei, a gente está numa sessão, faz 20 minutos que a gente está conversando, É, né? isso, isso, Ela, isso, não, porque isso é uma questão de você melhorar o seu anúncio, né? Para você atrair uma pessoa mais qualificada, assim, mais... sim, Isso, a minha isso, assessora, a minha é, gestora de tráfego está trabalhando isso, né? Tem um mês que a gente está fazendo, então precisa de um alinhamento. isso. Então, Mas o que me você incomodou, mudando o anúncio e tal, melhorando o público, setando a expectativa de que tem um tempo que é de X minutos, mais ou menos, que a pessoa vai ter que reservar aquele tempo, você vai melhorando isso, né? Mas o que a gente está falando aqui é mais desse sentimento de pena das pessoas, né? exato, E então, quem, então, sim, assim, quem sente pena hum, coloca o outro no lugar do coitado, o outro é um coitado. uhum, Então você saiu disso sozinha, mesmo sem ter condição na época, e todo mundo tem a mesma condição que você. Então, essa coisa do terapeuta, quando ele está querendo ser o salvador, é muito isso, né? De não acreditar muito na capacidade das pessoas de superar os desafios que elas têm. E todo mundo tem capacidade. Por pior que a pessoa esteja, ela pode ser uma pessoa que está numa depressão profunda, que de repente tem uma dificuldade emocional enorme, mas ela tem o potencial de sair daquilo. Não quer dizer que ela vai sair, pode ser que ela não saia, tá? Mas ela tem o uhum, potencial de sair. uhum, claro, Assim como você saiu, assim como várias pessoas saem desse emaranhado emocional. Assim como eu também saí na época, eu não tinha como investir na época, era bem difícil também. Era bem complicado. Não tinha dinheiro, não podia fazer curso, ficava juntando dinheiro assim de pouquinho em pouquinho para fazer, e era assim. E deu certo, né? Então, se eu conseguir, eu acho que outras pessoas também podem conseguir. Mas vamos lá, vamos trabalhar esse sentimento de uhum, pena, então. Então você volta lá vamos, naquela, porque isso lá é naquela, bastante angustiante. é, você volta lá naquela situação, daquela época que você não tinha como investir. O que é que você sente lembrando dessa época hoje? Você fica com pena de você? Não, não, eu fico um pouco, não na infância, assim, mas da época da adolescência, que eu podia ter feito alguma coisa, tomado alguma atitude, assim, e não tomei, eu fico um pouco de raiva de mim. Já pensei bastante nisso, assim. É uma coisa que eu venho trabalhando, que eu não... Mas eu fico com raiva. Não, mas eu não De entendi. não É ter esse tido mesmo assunto? atitude. Qual foi, É qual esse atitude que mesmo você não teve? assunto. Qual foi a atitude que você não teve? Qual foi a atitude que você não teve? Então, eu acho que existiu um bom. Até eu me tornar uma pessoa que entendi que para eu movimentar minha vida eu precisava ser responsável, demorou um bom tempo. Então, até esse período de que
que eu acho que eu não era responsável, eu sinto um pouco de raiva por não ter me movimentado, entendeu? Por não ter sido responsável, ter escolhido caminhos que não me levavam à realização dos meus sonhos. Então demorou, né? Demorou um bom tempo, assim. Você pode falar que O caminho foi esse que processo de não levou? despertar veio. Você pode falar que caminho foi esse, por exemplo, você escolheu que não levou você na realização dos seus sonhos? Eu acho que foi a irresponsabilidade da época mesmo. Por exemplo, o meu despertar veio quando eu decidi cuidar do meu emocional, né? Que eu fui atrás de cuidar do meu emocional, eu tinha mais ou menos uns 32 anos, assim, né? Foi mais ou menos na época que eu conheci a EFT, um ano antes, assim, de eu me tornar terapeuta. E aí, da onde que veio isso? De uma falência de uma empresa que eu tinha, que eu decidi abrir essa empresa na loucura. Mas antes disso, eu acho que eu perdi muito tempo da minha vida por irresponsabilidade, escolhendo, por exemplo, eu podia ir para a faculdade, fazer a faculdade muito bem feita, maravilhosamente, sair da faculdade no tempo certo e tal. O que eu escolhia fazer? Eu escolhi ir para festas com os meus amigos novos, né? Tá. Então, Você na época que eu morava com o meu. pensando nisso agora, está sentindo a raiva de você? Me dá uma boca meio seca, assim, sabe? Engolir seco. Não Vamos lá. sei se chega a ser uma raiva, assim, mas me dá uma angústia. Uma Certo. angústia. Mesmo que eu sinta essa angústia, Mesmo que eu sinta essa angústia, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha sido irresponsável, Mesmo que eu tenha sido irresponsável, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto angústia, Eu sinto angústia, eu fui irresponsável. eu fui irresponsável. Se eu tivesse focado Se eu tivesse focado nos estudos, nos estudos, no autoconhecimento, no autoconhecimento, sendo responsável com a minha vida, sendo responsável pela minha vida, eu não teria passado pelo que eu passei. eu não teria passado tanto tempo pelo que eu passei. Eu sinto angústia, Eu sinto angústia, eu fui imatura, eu fui imatura, eu fui irresponsável. eu fui responsável, E eu demorei para aprender, eu demorei muito para aprender, demorei para despertar. eu demorei para despertar. Eu queria ter despertado antes. Eu queria ter despertado antes. E eu sofri muito por isso, Eu sofri muito por isso, por ter passado tanto tempo por ter passado tanto tempo na irresponsabilidade. com a irresponsabilidade. Continua fazendo EFT e me conta como é que tá a sensação na sua garganta, se está surgindo alguma outra coisa. Então, tá me dando uma vontade de tossir, parecendo um formigamento, assim, na garganta. Então fala isso, tá? Formigamento na garganta, Tem um formigamento na garganta, eu sinto vontade de tossir, sinto vontade de tossir, eu sinto um formigamento na garganta. formigamento, Eu fui certa falta de irresponsável, ar agora, fui irresponsável, eu demorei muito tempo para aprender. eu demorei muito tempo para aprender. Eu sofri muito para aprender. E eu sofri muito para aprender. Até eu entender que eu precisava ser responsável, Até eu entender que eu precisava ser responsável, eu sofri muito. eu sofri muito. Eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo. Podia ter sido bem mais fácil Podia ter sido bem mais fácil se eu tivesse despertado antes. se eu tivesse despertado antes. E eu fico me cobrando por isso. Eu fico me cobrando por isso. Eu deveria ter despertado antes. Eu deveria ter despertado antes. Como é que tá a garganta agora? Tranquilo agora. Tá dando alguma vontade de tossir ainda? Não, liberou. Alguma sensação de angústia? Pensar nisso? Não.
Volta de novo a pensar, então, tá? Que nessa época você não era responsável por sua vida, e isso trouxe consequências negativas. As consequências. Observe o que você sente agora de pensar nisso.